Porque o Fluminense hoje, nós queríamos o time reserva, nós queríamos a escalação de um time totalmente reserva, todos aí na dúvida se ele ia botar reserva, se não ia. O outro canal falou que achava que ia vir com o titular, ou no máximo ia mesclar. E o Diniz hoje surpreendeu a todos nós, levando o time todo reserva. E o Alexander, que está voltando, que foi super válida a participação dele. Então, eu, sinceramente, eu sou escolado aqui, né? Quantos jogos eu já vim aqui? Dezenas. E os resultados são os piores possíveis sempre. Dificilmente o Fluminense consegue um bom resultado aqui. E aí você pega, bota um time em reserva, supostamente totalmente desentrosado. Não tem jeito, vai perder o jogo. Se conseguir um empate, é sair feliz da vida, porque o Atlético Paranaense não anda e o Fluminense anda um ponto e o Atlético Paranaense não passa o Fluminense. Então, em resumo, essa era a minha expectativa vindo para cá ver esse jogo. Sabe que eu vou ver o jogo, independente se o Fluminense for favorito, se for reserva, se for titular, e eu vou, não importa onde, se for na primeira divisão, na segunda, na terceira, o Fluminense é minha paixão em qualquer circunstância. Eu não abandono o Fluminense em hipótese alguma, em momento algum. Então, eu vim para cá para assistir um jogo que eu sabia que tinha uma tendência ruim, mas eu vim como franco-atirador, gente. Eu vim como franco-atirador. Eu falei, bom, vou lá, vou leve, temos um jogo importantíssimo em Assunção e eu vou sabendo que a tendência é o pior. A tendência é o pior. Eu já vim preparado para o pior. É aquela história. Nasci sem dente, careca e pelado que via lucro. Eu vim para cá em Curitiba que via lucro. Ponto. O Fluminense aqui é sempre problema, sempre derrota, raramente ganha. Né? Eles são fortes na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense é um time forte. E na Arena da Baixada especial é fortíssimo. É um estádio fantástico. Eu vim esperando o pior e pensando assim, o que vier é lucro. Eu vim nesse clima para cá, o que vier é lucro. E aí eu vou para uma arena, né? Liga Arena agora. Cheguei lá, né? A torcida foi chegando aos poucos, encheu o nosso espaço. A torcida deles também acabou dando um bom público, né? Sem expectativa nenhuma. Falei, bom, vamos ver se vai surpreender. Vamos ver se esse time vai surpreender. Vocês têm que entender assim, nenhum desses jogadores são titulares, só o Alexander que vai ser titular. Nenhum dos outros jogadores são titulares. Eles podem entrar no jogo. A gente não precisa desse time para jogar, para disputar a decisão de campeonato, para jogo nenhum. Esse time é um time reserva do Fluminense. As pessoas têm que entender isso. Isso daí não é o time do Fluminense, é o time reserva do Fluminense. E para um time reserva do Fluminense, na minha visão, que estava ali, jogou muito, tabelou, envolveu o time do Atlético Paranaense em casa. Aí o nego vai falar, pô, mas tinha um jogador a menos. E daí? Quantas vezes o Fluminense jogou com um jogador a mais e não fez porra nenhuma? Porra nenhuma! Quantas vezes? Centenas de vezes jogamos com um jogador a mais e não fizemos nada. Nada. Só que nós jogamos com um jogador a mais, muitas vezes não fizemos porra nenhuma, com o time reserva e na Arena da Baixada. A gente não jogou com um jogador a mais no Maracanã, não. A gente jogou com um jogador a mais na Arena da Baixada com o nosso time reserva. Eu só não tô totalmente top de alegria, porque eu ia fazer uma live e devasta. Ia ser um troço assim de uma alegria descomunal. Porque a gente sofreu esse gol. Um gol infeliz. Uma bobagem, não pode. O jogo tem que acabar. O jogo chega um certo momento do jogo, acabou. Não tem cara, joga para lateral, chuta para frente, não tem mais jogo. Não pode dar brecha ao azar. O Fluminense, o nosso time não pode dar brecha ao azar, faltando poucos minutos, faltando segundos. Não tem condição. E o Fluminense deu mole. Pois é, galera, deu mole. E aí, a bola foi na área e foi na cabeça do cara. O cara baixo, mas foi na cabeça dele. Por sorte, foi na posição dele. Poderia ter ido na posição do zagueiro nosso, mas foi na posição dele. Só que, se não fosse esse gol, nós teríamos vencido
do Atlético Paranaense com a sua torcida em casa, num campo que a gente rarissimamente vence o jogo aqui. É difícil vencer um jogo aqui. Com o time reserva e com o jogador a mais, mas aqui. Eles em casa, com o apoio da torcida. E o Fluminense teve total domínio do jogo. Se você falasse, se fosse 5-2, estaria de bom tamanho. 5-2 estaria de bom tamanho. Nada a dizer. Mereceu o gato de 5-2. Infelizmente, tomamos esse gol, então dá uma duchazinha, mas a gente não adianta ficar para baixo. Não adianta. A gente tem que puxar disso e buscar o que foi de positivo nisso aí. Isso eu estou vendo dessa maneira, porque eu cansei de perder aqui. Vários jogos que eu vim, várias derrotas. E nego me sacaneando. Pô, tu vai lá para perder? A Arena baixar a derrota, né? Tá bom, mas eu vou. Várias derrotas. Várias. Né? Semifinal de Sul-Americana, uma porrada de coisa, uma coisa de louco. Sempre derrota. Hoje nós empatamos e por um milagre para eles, por uma sorte deles, eles conseguiram um empate. Porque o jogo para ser 3-1, 4-1, era um jogo para isso. Né? Vocês viram que esse é um time reserva que não treina, que não tem. É uma escalação que, né, não tem um treinamento dessa escalação. Nunca. Né? E o time tabelou o jogo inteiro, envolveu o jogo inteiro, exatamente como o titular joga. Vocês observaram isso? Mesma coisa, joga de um lado para o outro, cá. A mesma estratégia, a mesma maneira de jogar. E dentro dessa maneira de jogar, com entrosamento. Não, teve zero entrosamento, não. Teve muita tabela. Tanto que a gente ficava com a bola. Tanto que não é igual ao time titular. Não é igual ao time titular. Mas você viu, tanto que a estatística aqui, deixa eu ver, 65% de posse do Fluminense, né? 21 tentativas no gol, 21 chutes a gol tentativas, 8 finalizações no gol, né? Eles 4 com 11. A gente foi o dobro deles, o dobro, né? 8 escanteios contra 2, né? A gente foi amplamente mais forte, amplamente mais forte. E não adianta vir com o papo de que o jogador a mais. Fluminense, eu vi o Fluminense jogar centenas de vezes com o jogador a mais e não fazer porra nenhuma e ainda perder o jogo. Né? Então, assim, não, esse time deixando claro, ninguém é titular, só o Alexander. É um time que vai pegar uma peça ou outra. Mas o que eu percebi, pelo menos nesse jogo que eu vi aqui, me surpreendeu. E positivamente. Isso é um time reserva, que não treina. Na Arena da Baixada. Mesmo que ele estivesse com 8 em campo. Esse time do Fluminense, tecnicamente, não existiria. Não existia antes de mim. Que time é esse? Um time louco? Reserva? Entendeu? E, de repente, a gente se sobrepôs na Arena da Baixada. Viraculo, não me interessa o jogador a mais. Acabei de falar. O Fluminense cansou de jogar com o jogador a mais a vida inteira, perto. Até pior. Cansei de ver o Fluminense jogar com o jogador a mais, ser pior. Então o Fluminense fez a estratégia, a mesma tática do Diniz, e outra coisa marcando alto. O Fluminense estava marcando lá na frente. Né? Estou dizendo que eu supra-sumo do jogo, eu supra-sumo do resultado, mas me surpreendeu. Eu já vim para cá, para mim era derrota. Para mim era derrota. Eu vim para Vilela, quanto é que você acha que vai ser? Derrota. Se eu tivesse que casar com dinheiro nesse jogo de hoje, antes de vir para cá, Vilela, você tem que botar aí um dinheiro, cara. Você bota aí, o que você acha que vai ser? Derrota. Eu não ia pensar um segundo, porque a tendência era derrota. Por que você foi? Porque eu não deixo em jogo nenhum. Terceiro reserva, eu vou. É isso. Eu sou assim. Eu sou assim. Estou falando que ninguém tem que ser assim. E as pessoas que estavam aqui, de certa forma, mesmo com esse gol sofrido aí no final, saíram satisfeitos, felizes, vitória, bom resultado, calamos eles aqui na Arena da Baixada. A minha visão desse jogo é essa. Estou aqui enlouquecido, nada disso, mas estou satisfeito, feliz de estar aqui vendo o que eu vi, que eu cansei de só ver chumbo. Cansei de só ver chumbo aqui. Só derrota, só naba aqui na Arena da Baixada. E hoje a gente empatou de 2-2 e por milagre de Deus eles conseguiram fazer esse gol. Infelizmente, não é infelicidade, porque eu poderia estar aqui comentando da vitória. E aí da vitória está falando o quê? Aí, só porque teria feito esse gol, a gente já está falando diferente?
Aí ia estar monstro? Não. Foi a mesma coisa. A gente deu bobeira ali, não pode tomar aquele gol. Mas lembrando que esse é o time reserva do Fluminense, que não existe treinamento específico para esse time, porque não é um time formado, é um time montado, né, para esse jogo aqui. Esse time não existe, esse time que jogou hoje no Fluminense. Foi um time montado para esse jogo. Cada momento vai ser um time reserva, são vários. Esse é o time de reserva que jogou hoje aqui, que não tem treinamento nenhum.